Olá, amados, tudo bom com vocês? Graças ao bom Deus, maravilha. Que o Senhor seja louvado e glorificado, que o sangue de Jesus seja sobre você, que o Senhor venha te proteger, te guardar, te iluminar, em nome de Jesus, te prosperar também, porque prosperidade é dom de Deus. Ninguém quer viver na miséria, endividado e lascado e dizendo é aprovação de Deus. Está amarrado no nome de Jesus, não é verdade? Vamos lá, meus irmãos, eu sou o pastor Nelson Beraldo, tudo bom com vocês? Vou trazer um tema muito importante para você. Antes da Raquel existe uma Lia. Oh, maravilha de Deus! Você vai entender essa mensagem e vai iluminar muito o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações, amém? Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração aqui, porque todos os dias eu tenho explicado para muitas pessoas, se você tem o seu Face, a sua página, o seu Instagram, o seu YouTube, você sabia que você tem que orar todos os dias por essas pessoas? Porque são seus seguidores, estão no seu canal, porque se interessaram por uma mensagem tua, um esclarecimento teu. Então você deve orar por elas, independente se ela é crente ou não é crente, orar por ela, pela família dela, repreender todo o mal, né? Em nome de Cristo, é bem verdade, é que um dia nós vamos embora desse planeta. Não vamos ficar aqui para todos sempre. Um dia vamos embora. Mas enquanto a pessoa está aí, ela é sua ovelhinha. Eu tenho explicado para o pessoal. Você tem orado pelas pessoas que estão no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu YouTube e outras redes sociais, né? O TikTok, Kawaii, eu vou falar, não tem problema, tá bom? Não fala que aí você não vai atingir o número de pessoas, não. Tem que estar orando por todas essas pessoas, porque são suas ovelhas. Elas amam você, gostam do seu comentário, gostam da sua mensagem, sempre apresente ela a Deus. Não importa se ela é crente ou não é crente, ela está aí, ela é sua ovelha. Ore pela família dela, nunca se esqueça disso. Ore pela vida financeira dela, ore para Deus iluminar ela. Se estiver em depressão, pensando besterol da vida, que Deus tire isso da vida dela, é muito importante. Mas tem que orar. A oração de um justo pode muito para os seus efeitos, ela é poderosa. A nossa nação não está precisando de governantes, está precisando de pessoas que orem pelos governantes. Porque no mundo espiritual, Satanás, ele atinge essas pessoas. Atingindo aquelas pessoas, vai nos atingir. Às vezes coloca coisas perversas na mente, coisas perversas no coração. Sim ou não? E repreendendo o mal, blindando essas pessoas de oração, dizendo que ela pertence a Jesus Cristo. Esqueça partido político, por favor, estou falando de coisas espirituais, tá bom? Orar por eles, parar de xingar, amaldiçoá-los. Não faz isso. Não é bíblico. Orai pelas pessoas, orai pelos outros para que sareis. A nossa nação está passando por isso, porque nós estamos pensando muito em nós mesmos. Não, temos que orar pelos nossos governantes, é bíblico isso, tá bom? Orar pelos nossos vizinhos. Quando você estiver orando, se apresenta a Deus, repreendendo todo o mal no nome de Cristo. E você vai ver a nossa nação mudar, a sua rua mudar, os seus vizinhos mudando, a sua família mudando, até você também muda. Porque a oração é para edificação. Quando você ora, você está se edificando a você mesmo e uma pessoa também. Aí você vê, nossa, aquela pessoa era perturbada, aquela pessoa era morador de rua. Hoje é como ela está. Jesus restaurou o gadareno, e a Bíblia diz que se vestiu, cabelo, barba bonita, cheirosinho, perfumado, e vivia no sepulcro, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele está em perfeito juízo. Era um espírito de possessão sobre ali. Olha que coisa. Vamos lá para a mensagem, gente? Deixa eu falar algo para você. Lá em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 16 ao 30, é muita coisa. Então eu vou te dar um resumo aqui, tá bom? Trata-se da história de uma narrativa de Jacó. Ele foi trabalhar com Labão, você sabe disso. E ele se apaixonou muito por Raquel. Raquel era a mulher da vida dele. Raquel era a mulher da vida dele, não se esqueça disso. E ele chegou a Labão e perguntou: o que eu faço para ter
a sua filha como minha mulher, ele não tocou nelas. Ele não tocou nela. O que eu faço para obter? Irmãos, pensa bem, você trabalha 7 anos em não tocar na mulher que você ama. Falando de sexo mesmo, tá? Não poder tocá-la, ou talvez lá nem beijá-la. E Labão disse, ó, trabalha 7 anos para mim, que eu darei a mão da minha filha para você. Ok? Quando chegou esses 7 anos, ele chegou e falou assim, olha, dai-me a sua filha para mim. E Labão falou, tá bom, marcaram o casamento, fizeram o casamento, tudo. E acabou a festa, eles foram para a tenda deles, e lá, lógico, tiveram o seu ato sexual. Quando ele acorda, quem está do lado dele? A Lia. O negócio ficou feio. Ele amava a Raquel. Mas, pastor, como assim? Será que eles não ficaram nus? Será que ele não viu? Você conhece aquela frase antiga? Coloca a bandeira na cara e vai de qualquer jeito? Veio de lá. Naqueles tempos, no dia de casamento, de núpcia, o rosto da noiva era coberto. Não tinha energia elétrica. Foram. Aí quando ele acordou, ele viu que era Lia, não era Raquel. Ele ficou em desespero, ele ficou profundamente chocado. Ele foi falar com Labão. Labão, por que você me enganou? Eu pedi a Raquel e você me deu a Lia como mulher. Aí Labão disse, olha, aqui na nossa terra, nós temos um costume de dar as filhas mais velhas a casamento, não é a nova, a mais velha. Ele disse, o que eu farei para ter então a Raquel? Trabalhe para mim mais 7 anos, eu darei a Raquel para você. Presta atenção. A Lia, ela não era bonita, ela tinha defeito. Alguns estudiosos dizem que ela era vesga e não tinha uma fisionomia muito bonita. Porém, Jacó nunca desprezou ela, Jacó nunca maltratou Lia, nunca. Nunca. Presta atenção, ela era feia. Nós não temos o costume de falar assim, rapaz, a situação tá feia pro meu lado. Eu acordei bem, levantei mal. Eu fui dormir e de repente veio cobranças e cobranças na minha casa, de impostos, conta para pagar, contra disso, aluguel, água, luz, gás, IPVA, IPTU, escola das crianças, matrícula da mulher da autoescola, aumento de energia elétrica, aumento de saneamento básico, que é a água, né? Da água, e o negócio tá feio. Eu levantei com uma dor no corpo, uma dor no braço, que eu não suporto. Ou então assim, rapaz, eu fui no médico, fiz todos os exames e quando eu voltei o doutor viu que há algo em mim que é feio o negócio. Eu tenho que tratar urgentemente. A empresa estava indo em vento em popa, de repente o negócio ficou feio, ficou difícil. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha, eu estava com boas amizades, meus amigos viraram as costas para mim, não querem falar. Eu mando mensagem nas redes sociais dele, mas não me respondem. O negócio tá feio pro meu lado. É Lia. Se você não passar por Lia, você não vai ter Raquel. A Raquel, guarda no seu coração, era promessa. A Raquel era a bênção, nunca esqueça disso. Então Deus te prometeu muitas coisas. Olha, quando Deus promete, Ele dá, tá bom? Se eu prometer algo para você, eu não sei se eu vou te dar, eu vou cumprir, eu vou falhar. Por quê, pastor? Eu sou humano. Se você prometer algo para mim, pastor, conta comigo. Não, você vai falhar. Não fala isso não faça promessa para ninguém, nem para Deus. Não prometa nada a ninguém, não tem como cumprir. E quando nós vamos fazer, a gente não faz 100% para as pessoas. Tá aí, já cumpri a minha parte, tá aí, já fiz. Quantas vezes muitos obreiros falavam assim para mim, pastor, pode contar comigo, que eu sou severino. Pau para toda a obra. Abandonaram a gente, foram embora do ministério. Falei, mas você não prometeu que ia me ajudar? Você não prometeu que seria, mas pastor, eu estou pedindo a bênção, eu pensei bem, orei, jejuei, fui no monte, desci no monte, dei piruleta, cheguei ao ponto que não quero ser mais crente. Falei, não entendi nada, não existe isso, não quero ser mais crente.
Mas, irmão, e quando pensa, não, mas pode contar comigo. Pode contar comigo, irmãos. Não acredite nisso, eles não vão conseguir. Não vão conseguir cumprir. Pastor, domingo estarei com o senhor aqui, vamos abrir a reunião, vamos trazer um cântico abençoado ao povo, vamos preparar a ceia. Quantas vezes chegava em cima da hora, era uma correria. Você vai fazer o quê? Vai discutir, vai brigar com o irmão? Né? Pastor, pode contar, ó, o senhor vai fazer uma reunião especial, vou fazer uma reunião muito abençoada aqui, especial, chamar os casais, as pessoas na rua, vamos fazer algo bonito aqui para eles. Cadê? Viu? Então não prometa nada a ninguém. Então, ele tinha uma promessa, a promessa era a Raquel, tá bom? Presta atenção. Mas primeiro ele teve a Lia. Lia era um problema, Lia era uma coisa feia, não era tão bonita como Raquel. Então ele disse, ixi, estou com uma coisa feia. Mas ele não desrespeitou ela. Vamos lá, para nós entendermos esse texto. Levei 2 dias para escrever isso aqui, mas vamos lá. Todos nós temos sonhos, eu e você temos. Todo ser humano tem um sonho, até o morador de rua tem um sonho. Promessas, expectativas. Temos as promessas e as expectativas. Existem coisas que apresentamos diante de Deus em oração e acreditamos que vão acontecer. Tudo que pedir no nome do Senhor será feito e creio que receba de uma determinada maneira. Porém, muitas vezes a vida nos surpreende. Presta atenção. Nós apresentamos muitas causas ao Senhor, tá? E ficamos em grande expectativa. Porém, muitas vezes a vida nos surpreende. Deixa eu contar uma coisa para você. Tinha um grande pregador, eu estava dizendo, que o pai dele era o pregador sênior da igreja. E ele trabalhava nos bastidores para o pai dele. Ele trabalhava nos bastidores. Ele gostava ali dos bastidores. Até que um dia o pai dele, num dia com toda a família, no almoço, veio infartar e faleceu na frente de todos. Quem vai assumir o ministério? Não tinha. E ele era meio tímido, franzino, ele não tinha o porte físico do pai dele, nem a beleza. Ele disse que o pai dele era muito bonito também. Sabia pregar bem, sabia falar bem, atendia bem as pessoas, era carinhoso, era amoroso, dedicado, se dedicou de corpo e alma às ovelhas dele. E ele falou assim, e agora? Para ele poder ser pastor dessa igreja, o pai dele teve que morrer para ele assumir. Enquanto o pai dele estava vivo, ele não podia. E olha que o pai dele fala, filho, vai lá dar uma palavra. Filho, prega para o papai vai descansar uma semana, um mês. No Brasil, fora do Brasil, os pastores descansam e tiram férias. No Brasil está já ocorrendo isso aí, graças a Deus. Aí, ele falou, não, pai, eu gosto de trabalhar nos bastidores para o senhor, montar vídeo, fazer isso, fazer aquilo. Ele disse que ele teve que passar, ele lembrou, né? Ele teve que passar por Lia para receber Raquel. Senão ele nunca sabia. E hoje ele é bem sucedido onde ele prega lá, né? Mas, enquanto não aconteceu, infelizmente, o pai dele partiu, está com o Senhor, ele não pôde assumir esse lugar. Ele não queria, ele tinha medo, ele falou que ele era tímido, ele falou que o físico dele não ajudava muito, porque ele é magrinho, franzino, o cabelo dele é cheio de cachinhos, né? Porém é meio ruivo ele. E ele disse isso, olha, eu só pude assumir aqui depois que o meu pai partiu. Infelizmente teve isso. Então algumas coisas ocorrem no meio do caminho, tá bom? Para que nós possamos sair da nossa área de conforto. Às vezes no emprego, a pessoa ela sai do emprego e passa a necessidade, um período, né? E ela pensa, por que eu saí daquele emprego? Cometi burrice, eu estava tão bem, agora tenho que pagar água, luz, telefone. Está tudo atrasado, mas tem um propósito. Para você ser abençoado, você tem que passar por Lia, para depois ter Raquel, a bênção. Ninguém recebe nada de mão beijada, isso é para o nosso crescimento. E não é Deus que manda a prova. Não é Deus que está testando você não, tá bom? Deus está testando a minha fé. Quem falou isso com você é o diabo. Deus não pode testar a minha fé.
Somos falhos. Deus fala assim, eu vou testar a fidelidade do pastor Nelson. Meu irmão, se ele fizer isso comigo, eu estou lascado, com você também. Tá bom? Para de tudo que é prisão, tudo que é coisa que ocorre de ruim, tudo, inclusive tudo que ocorre de ruim é bom para você. Eu expliquei isso aí ontem na pregação. Que isso? O pastor está amarrado. Tudo que ocorre de ruim é bom para mim. Pode ver, por que você cresceu? Por que você tem o seu carro, sua casa hoje? Um bom emprego, faculdade? Porque aqui atrás teve problemas. Você venceu. Você venceu essa adversidade, viu? Foi para o seu crescimento, para tirar dessa área de braço cruzado. Esperar tudo na mão. Tudo isso é para o nosso... Pode ver, você começou a orar mais, você começou a ler mais a Bíblia, está mais junto de Deus. Você estava muito longe, achava que estava perto. Então, algumas coisas aconteceram na sua vida, pode você congrega mais, você dizima mais, oferta mais no seu ministério aí, você participa mais, você está sempre nas lives, vai notando, você está sempre ajudando os irmãos da sua congregação, ou o seu vizinho, ou o próximo, um parente. Antes você não fazia isso, hoje você faz sem ninguém mandar. Já notou que é sem ninguém mandar? Você é espontâneo, você é generoso, quando está mandando está debaixo da lei. O servo é assim, não sabe que vai ter que estar mandando. O filho não. O filho é generoso, não precisa estar mandando nada para o filho. Ele mesmo abre a geladeira, ele mesmo dá frita o seu ovo, ele mesmo toma o seu café, né? Ele mesmo toma o seu banho sozinho. Isso é filho. O servo não. Vai tomar banho, vai se alimentar, se veste melhor. Isso é servo. Isso aí é servo. E o servo não sabe o que faz para o seu senhor. Porém, o filho sabe. O filho sabe que é o melhor para os seus pais também. Jacó, como eu disse aqui no início, Jacó trabalhou 7 anos por amor a Raquel. Ele tinha um sonho, um objetivo e uma promessa no coração. Mas no dia que parecia ser o mais feliz da vida dele, tudo saiu diferente, tá? Do que ele imaginava. Ele ficou com Lia. Vamos lá. Ele dormiu pensando que estava com Raquel e acordou ao lado de Lia. Isso já ocorreu na sua vida? Não digo dormir com a pessoa, tá bom? Mas assim, com problemas. No dia seguinte, se acordar com um monte de problemas durante a semana. Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso esses tempos. Estava indo tudo bem, de repente, do dia para a noite virou o caminhão. Às vezes no próprio dia começa a dar vários tipos de problemas e dificuldades. Aí lembramos dessa mensagem de Lia. Só vou repetir aqui. Ele dormiu pensando que estava com Raquel e acordou ao lado de Lia. Quantas pessoas estão assim hoje? Dormiram acreditando em uma coisa e acordaram vivendo outra completamente diferente. No trabalho, na escola, em relacionamento e muitas coisas. Acordaram com problemas, dores, perdas, decepções, situações difíceis. Quando o meu pai faleceu, foi num dia de sábado, eu recebi a notícia, era mais ou menos 5:30 da manhã, de sexta para sábado. Na quinta eu conversei com meu pai, normal, Até eu disse para ele assim, parecia uma profecia, né? Pai, o senhor não vai mais me ver, pai. E na sexta-feira ele veio a falecer por volta de 5:30 da manhã. Quando foi, acho que 6 horas, 6:30 que me informaram. Parecia tudo bem. Viu só que interessante? Viu? Meu pai partiu. A minha mãe é a mesma coisa. Você dorme de um jeito e no dia seguinte tem uma notícia desta. Mas, a vida segue. Tudo isso tinha aprendido. Tá? No mundo tereis aflições. O nosso mar não é só de rosa, se fosse, estava bom. Jesus passou perrengue também. Os apóstolos perderam a vida, irmãos. Tá? Os apóstolos, por causa de Jesus Cristo, foram tremendamente perseguidos. Eu vou servir o Senhor, vai ser bom pra caramba. Foi perseguição, calúnia, chicote, vara, pedrada neles. Meus irmãos. Mas nada disso vem de Deus. Põe no seu coração, hein? Deus não faz isso conosco. São adversidades.
Ó, mas existe uma lição poderosa. Antes de viver certas promessas, Deus, tá, permite um processo. Nós temos um processo de amadurecer na nossa vida. Isso são processos, mas Deus está em tudo isso conosco. Deus nunca vai nos abandonar, tá bom? Todo o processo negativo que nós estamos passando, Deus está conosco. O Pai Celestial está conosco. Ai, se Ele não tivesse, misericórdia. Ele está no nosso presente, futuro e passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há uma mensagem de cura que um dia eu vou dar para vocês sobre isto. O mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não muda. Ele está no meio do processo junto com você. Não desanime. Não fale besterol. Tá? Até nos momentos, deixa eu colocar aqui, momentos difíceis, né? Decepções e momentos difíceis. Quantas vezes você está com uma namorada aí, no bem bom, sai com ela todo dia seguinte, ela fala, ó, preciso falar com você. Ela termina o noivado, termina o relacionamento. Às vezes você está tão em paz com a sua mulher, no dia seguinte ela está nervosa. Fala, mas onde mesmo você estava tão bem, amor? Porque hoje você levantou capá virada? Ou o marido? Nossa, onde mesmo o filho está tão bem hoje? Nossa, meu pai parece hienas, quer morder todo mundo, né? Assim, parece bodes, né? Viram? Nossa, pastor, o senhor estava tão bem ontem, hoje o senhor está mais sério, parece que o senhor está bravo, o senhor não está sorridente, por quê? O senhor está sempre dando risada, sempre contente. O que está acontecendo? O que aconteceu hoje? Viram? Vamos lá, gente. Ó, mas existe uma ligação poderosa nessa história. Antes de viver certas promessas, então existe esse processo que amadurece a nossa vida. Em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que dirige os passos. Nós temos muitos planos até de Deus, planos justos, pensamentos bons, mas quem dirige os passos é o Senhor. É Ele que dá a direção. Como a Bíblia diz, que os pensamentos deles são maior que o nosso e pensamento de paz. Que os caminhos deles são maior que os nossos caminhos. Vamos lá. Jacó planejou Raquel. Às vezes você está planejando uma viagem, dá tudo errado, já notou? Você está planejando entrar numa faculdade, você acaba entrando numa outra. Mas você está planejando em morar num bairro, você acaba morando num outro. Deus sabe o motivo. Deixa eu contar algo que eu disse hoje, pela madrugada, com a minha mulher. Deus não precisa de data. Data, você nunca precisou. Porque o tempo e espaço é para o homem. Deus não precisa de tempo e espaço. Para o Senhor, um dia é como 1000. Viu como ele não precisa de nada disso? Muita gente interpreta isso aí errado, tá bom? Para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. Volta aí. Não é nada disso que você anda falando. Ele não precisa de tempo e espaço. Ele não precisa de datas, folhinhas. Uma coisa que eu disse hoje para minha mulher de madrugada: Deus não precisa de hora. 2 horas, 1 hora, 13 horas, 15 horas, 18 horas, 20 horas. Entra aí e faz pesquisa. Quem é que inventou o calendário? Você vai ficar, ó. O junho, julho e agosto foi os imperadores romanos. E por que mexeu em fevereiro? Vai vendo. Nossa, mas tem cada coisa. Os judeus e alguns pessoal do Oriente é lunar, tá? Por luas. A data dele eram por luas. Eu até brinquei com a minha mulher hoje de madrugada. Vai, amor, você já olhou lá em Gênesis que o homem tinha 800 anos, 967 anos, 500 anos, 400 anos? Falei, será que a nossa idade está correta? Eu até brinquei com ela, será que eu já tenho 200 anos, 300 anos? Será que o vizinho, a avó da minha mulher morreu com 101 anos? Falei, será que a sua avó não era Matusalém, não? O seu avô também, né? Com 98 anos, quando ele faleceu. Será que eles não tinham muito mais? Ela falou, nossa, temos que pensar. Porque lá em Gênesis não tinha calendário, não tinha data, não tinha relógio. Então dá para saber. Talvez a sua idade você tenha muito mais do que você está pensando. Nós não sabemos, né? Uma hipótese, né? É coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, tá bom? Não está na Bíblia. Então Deus não precisa de relógio para te curar, para te arrumar um emprego, para te proteger. Ele não precisa de horas. Deus marcou o dia para mim partir.
chegou a hora do cara, ele foi, mas não precisa. Gente, Deus não precisa de datas, meses e horas e dias. Ele não precisa de tempo, de espaço. Ele não necessita dessas coisas. Ele é o Senhor. Isso foi criado aqui para o homem. Tem até o relógio de Acaz, está lá em Isaías escrito isso aí. Vamos lá. Jacó planejou Raquel, mas encontrou Lia. Primeiro, existem momentos em que pensamos, era para a minha vida estar melhor. Era para eu estar vivendo outra realidade. Era para aquela oração já ter sido respondida. Mas Deus conhece o processo, tá? Que nós ainda não entendemos. Não compreendemos o porquê do atraso de algumas coisas, porque algumas coisas não estão evoluindo, mas Deus está nesse processo. Nem toda frustração significa abandono de Deus. Nem toda porta fechada é derrota. Nem todo atraso é castigo. Às vezes, Deus está trabalhando no invisível, no impossível para nós. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. A tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, amadurecimento. E a experiência, a esperança. Conheci um grande arquiteto e disse assim para mim, tem um projeto enorme. Pastor, se eu pegar esse projeto enorme, imagina só, mais de 20 milhões. Ele ficou frustrado. Não era para ele. Olha, Deus deu livramento para ele. O solo daquele lugar era pântano. Imagina se ele pega aquilo. Imagina se ele faz ali um prédio de 8, 5 andares. Um dia pode, antes de construir, vai afundar. Eu falei assim, Deus está te dando livramento. Pô, o cara não fecha comigo, pastor, é 10 milhões. Imagina o quanto eu posso ajudar o ministério, ajudar os irmãos que estão desempregados aqui. Gente de coração boa faz isso com os irmãos, né? Imagina só, dá para me ajudar minha família, tal. Eu falei, nossa, que projeto caro, né? Mas assim, eu falei assim, irmão, se está demorando, Lia, a sua Raquel está em outro lugar. Irmãos, aquele lugar foi condenado, ali não pode construir nada, só para você ver. Aí ele entendeu, na época ele ficou triste, eu não vou mais congregar, não vou orar mais. Ah não, eu busco tanto esse Deus. Por quê, pastor? Eu sou uma pessoa justa, eu vou tudo certinho, o meu projeto tudo certinho, tudo ali documentado, tal, nunca deixei de enviar nota, essas coisas todas, eu gosto das coisas certas, pastor. E por quê? Foi livramento de Deus, amadurecimento. Ele foi ter essa resposta depois de 4 meses. Nossa, mas ele era só Deus na causa, irmãos. Para controlar a mente desse cara. Eu falei, irmão, tá faltando amadurecimento. Tá aqui, tá ocorrendo aqui, ó. Tribulação não é toda hora que passamos por isso, tá bom? Misericórdia, né? Às vezes ocorre. A paciência. E a paciência, a experiência. A experiência, a esperança. Viu? A Raquel, a bênção. Depois ele pegou uma bênção grande. A Lia de Jacó representava um processo muito difícil. Ele está casado com uma pessoa que ele não amava. Porém, ele não praticou mal contra ela. Não excluiu ela, não xingou ela, nada. Tá bom? A Lia representava, inclusive o Judá vem de Lia, não vem de Raquel. De Raquel vem José e Benjamim. Tá bom? Não vem. E quando ele foi sepultado do lado de Lia. Vamos lá, gente. Ó, a Lia de Jacó representa um processo muito difícil, é um momento difícil que está passando para você receber a bênção. Tem gente querendo apenas viver promessas, mas sem passar por processos. Só vive apenas. Tem pessoas querendo apenas viver promessas, mas sem passar por processos. Porém, caráter não nasce em tempos fáceis. É na dor que aprendemos a dependência de Deus, paciência, maturidade, humildade, perseverança. Existem bênçãos que
chegasse antes do processo, poderia destruir uma pessoa. Talvez você esteja reclamando justamente da fase que está preparando você para suportar a bênção que pediu. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Jacó passou pela dor, pela frustração, pelo cansaço, mas a promessa não morreu. Raquel ainda existia, a promessa. Isso significa que o processo não cancela aquilo que Deus preparou para você, que Ele prometeu. Talvez hoje você esteja vivendo uma luta familiar, uma crise emocional, um problema financeiro, enfermidade ou decepções. Mas Deus ainda continua no controle da história. Nunca se esqueça disso. Você pode estar passando pela Lia hoje, mas isso não significa que Deus cancelou sua Raquel. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura, ira e cólera sejam tiradas dentro de vós. Vai pegando aí. Mesmo frustrado, Jacó não destruiu Lia. Isso revela caráter. Ele não excluiu ela. Ele não xingou ela, não abandonou ela. Ficou firme. Foi entregue como mulher. Não, eu vou ficar com ela. Não há problema. Mas ele amava Raquel. A promessa. Muitas pessoas, quando passam por dores, começam a ferir pessoas. Não é isso? Ataques ficam bravos. A pessoa está passando uma luta, fica bravo. Irmãos, eu tive um pregador que humilhava todo mundo. Xingava, berrava, botava no banco. Perdeu o casamento. Irmão, pregava bem, mas perdeu tudo. Ele sempre uma cara brava, frustrado. Não, irmão, se alguém olhar para você, é assim que ele ensinava. Fecha a cara, tá olhando o que para mim? Você tem que ser assim. Irmão, sempre frustrado, amargurado. Algumas pessoas eu ouvia falar, ih, chegou o tormento. Falava assim. Que triste, né? Muitas pessoas, então, quando passam por dores, qualquer coisinha que falava dele, fica bravo. Ele é tão fraco assim nessa área, na fé dele, que qualquer comentário ao contrário dele, mas fica irado, fica bravo, irmão. Fica doente, se tranca no escritório e ora, grita, e tá amarrado. Nossa, meu pai do céu, era terrível, era terrível. Até hoje ele deve ser assim, dizem que até é pior. Muitas pessoas quando passam por dores, começam a ferir pessoas. A Bíblia diz que parece que era o rei Asa. Diz que foi repreendido pelo profeta, ele começou a espancar todo mundo. As coisas começaram a ser ruins para ele, eles começam a espancar. Diz que ele espancava o povo, espancava os seus servos, espancava tudo que estava no castelo, aí começou a espancar o povo. Tem gente que se começa a espancar todo mundo que está por perto. O chefe está bravo e dá pancadaria em todo mundo. É só chefe mesmo, sou líder mesmo. Por isso que não para ninguém na empresa. Por isso que todo mundo vai embora, está perdendo ótimos profissionais. Vai procurar um psicólogo. Então muitas pessoas quando passam por dores, começam a ferir pessoas. Atacar todo mundo. Vive amarguradas. Perde a fé e endurece o coração. Mas Deus não quer apenas entregar bênçãos. Também quer formar caráter. Deus quer formar caráter. Que tipo de caráter nós estamos formando nos cultos, né? Que tipo de povo? Do ódio, da raiva, da vingança? Bandido bom, bandido morto? É isso que estão ensinando aí? Não deixe a dor transformar você em alguém pior. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que parecia um atraso na vida de Jacó fazia parte de uma construção maior. Lembra-te que ele fez na casa do pai dele, ele mentiu para todo mundo lá. Aquilo, vamos lá, tem coisas que hoje você não entende. Amanhã serão testemunhos. Tem lágrimas que hoje caem em silêncio, mas amanhã se transforma em experiência, maturidade, autoridade espiritual. Você, talvez, né? Hoje você esteja vivendo a fase da Lia. Dias difíceis, portas fechadas, respostas demoradas em todo o setor que você pode imaginar. Eu já passei por isso, às vezes eu passo por isso.
dores emocionais, lutas inesperadas, tá? Às vezes com filho, com família, vizinho, amigo, membro da igreja, tá? Vamos lá, ou até o irmão da tua igreja. Mas não desista. Deus ainda escreve histórias depois de noites difíceis. O processo não é o fim da sua vida, é apenas uma preparação. Continue caminhando, continue confiando, continue orando, porque aquilo que Deus prometeu não morreu. Amém? Graças a Deus, talvez o processo que você está passando é que de Lia. Você esperava uma coisa, mas é outra. Você estava pensando uma coisa, mas aconteceu outra. Tá bom? Você está imaginando ir para a direita, mas é reto. Você pensa que era subir, mas está descendo. Você pensava que você ia para o campo, mas você está indo para a cidade. Você pensava em entrar numa multinacional, mas você está numa empresa pequena. Ali você pode se tornar um diretor, um presidente e fazer se tornar uma multinacional. Talvez você entrou no mercadinho, depois vai se tornar um hipermercado e assim adiante. Você casou com uma mulher estéril, de repente ela vai te dar 2, 3 filhos, 4 filhos. Coisa linda. Hoje você está com um carro, não 0 quilômetro, mas amanhã você pode ter 2, 3, se Deus te prometeu, assim será. Você talvez queria fazer medicina, mas você hoje é um ótimo do juiz. Talvez você seja um péssimo médico, mas hoje você é um bom do juiz, um bom do mecânico, um bom do funileiro, um bom de um pedreiro, um bom de um cozinheiro, um master, né? É master chef que diz, né? Não sei, acho que é master, eu não sei. Tanto passar isso na televisão, a gente coloca isso na cabeça. Hoje você é uma excelente dona de casa. Tá? Uma excelente mãe, o seu marido se alegra com você. Eu falei, eu tenho uma mulher nota 10, eu tenho uma mulher amável. Olha só, você pensava em casar com louro, hoje você casou com moreno. Mas eu sempre namorei. Não, isso foi o meu caso. A minha mulher, quer dizer, tira sarro de mim, ela falava assim, você sempre teve loiras na vida, sempre. Sempre, 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 sempre. Nunca esperava assim uma morena, cabelo preto, né? Eu falo, né, da minha mulher, né? A pele um pouquinho mais escurinha que a minha, tá bom? E ela falou assim, você fez um bom negócio. A vida toda. Até minha mãe em vida falava isso. Nossa, só loira, loira, loira. Eu amava, assim, eu era algo. Mas de repente, a turma falou, nossa, você a vida toda loiras, 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 loiras. E de repente... meus filhos são abençoados, aí olhos azuis, né? Grandes, altos, fortes, bonitos. Um diz que um puxou a mim, outro puxou a mãe. Tá? É assim, família linda. Dentro de mim, você fala, minha mulher, queria ter uma filha. Eu vejo, né, moças assim, nosso coração bate depressa. Eu falei, olha, amor, a gente podia adotar aquela criança, hein? Como padrinho, lógico, né? Hoje a adoção no Brasil é muito difícil. Olha só, amor, tá? Tive 2 filhos abençoados. 2 filhos. Graças a Deus. Vai um recadinho para você. A Bíblia diz que Deus não deu filho para a perdição, para a bênção, tá? Está na Bíblia. Deus não deu filho para a perdição. Tá? E essa palavra perdição, você sabe o que estou dizendo, né? Mundo de criminalidade, de drogas, perversidade. Ore sobre isso, repreenda esse demônio, em nome de Jesus, tá bom? E sempre ore por eles, tá? Eles são jovens, ainda não entendem nada, não sabem de nada, ainda vão amadurecer. Eles vão conhecer a Lia na vida. Um dia eles vão conhecer Lia, tá? Talvez você já passou por esse processo, você morava de aluguel, hoje você tem a sua casa. Você reformou ela aos poucos, sim. Um mês foi cimento, um mês comprou areia, outro mês comprou ferro, aí teve que parar a cozinha porque não tinha dinheiro para pagar o pedreiro, ou às vezes seu marido, ele entende dessas coisas, só podia fazer final de semana para terminar a sua casa, levou 10 anos. Você não passou esse processo? Hoje tem até piscina na sua casa, sobrado, bem arrumadinho, bonitinho. Antes os seus móveis eram tudo velhos, hoje é novo, é bonito. É mesmo, pastor, é que você passou por Lia. Dá essa mensagem para as pessoas, você passou por Lia. Antes de Jacó ter a Raquel, ele teve que passar por esse processo, a Lia. Ela não era tão bonita assim, ela não era tão elegante como a Raquel, mas ele teve que passar por ela. Se ele não tivesse ela, o Labão não ia dar Raquel, então ele teve que passar por Lia, assumir, e depois a Raquel.
a bênção, né? Aí veio os patriarcas também. Aí depois teve as concubinas dele. Mas ele nunca maltratou também uma concubina dele. Isso aí é tema para outra mensagem. Amém? Digam graças a Deus, pastor. Então esse momento que eu estou passando é a tal da Lia. O negócio tá feio. Tá difícil, né? Mas vai ter Raquel. Deus está no seu processo, formando caráter, personalidade e fazendo você crescer. Amém? Vamos orar, Pai Celestial. Em nome de Jesus eu oro pela vida financeira desta pessoa. Oro por toda a família dela também. E oro por cura. Repreendo todo o mal, diz o potestade e principado das trevas. Saia destas pessoas, do coração, da mente, do entendimento, da vida financeira, da empresa, do comércio, da onde ela trabalha. Que todo o mal desapareça em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, ou então o que você aprendeu aí, passe para as pessoas. Olha, eu vi uma mensagem assim, talvez você está passando por esse processo. Não desanime, que Deus está com você e a Raquel é sua. Amém? Tchau, um forte abraço, Deus abençoe vocês e fique com Deus.